Agora nós vamos responder a lista de exercícios relacionados com espelhos planos e espelhos esféricos. Então vamos para a primeira questão. Um objeto luminoso linear é colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura. Então aqui uma questãozinha básica de câmara escura. Obtendo-se em sua parede no fundo uma figura projetada de 8 centímetros de comprimento. O objeto é então afastado. Então nós temos então uma segunda condição, o objeto vai ser afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é, bem, ó, de cara aqui, nós vamos já analisar a situação. O objeto ele está no começo a 20 centímetros, então ele vai formar uma imagem de 8 centímetros. Se ele se afastar, é óbvio que a imagem vai ser menor. Então nós temos uma imagem menor que 8. Então essa está errada, essa está errada e essa está errada. De cara, vai sobrar apenas essas duas opções aqui. Só pela lógica que você já entende como é que funciona as coisas. Mas vamos fazer o cálculo, né? Vamos fazer o cálculozinho e entender como é que funciona aqui. Então é o seguinte. Vou fazer aqui o desenho. Vou colocar aqui, pessoal, certo? Vou colocar aqui um desenhozinho. Vou mudar aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui, pronto. Vamos colocar aqui uma seta. Uma seta direcionada para cima. E isso vai ser o nosso H. Nosso H, o objeto, tanto faz. Então aqui, a distância inicial, nós temos uma câmera escura. Ajeitar essa câmera escura. E uma câmerazinha escura. Onde nós vamos ter um orifíciozinho aqui, onde a luz vai passar. Nós sabemos que a luz ela se propaga em linha reta. Então, ele vai passar por aqui, certo? E esse ponto aqui vai passar por aqui. Não ficou muito legal não. Vou refazer aqui para ficar. Ele tem que passar por esse pontinho aqui. Aproximadamente. Aqui é só o rascunho, tá bom? Então tá aí. Vai acontecer o quê? A imagem vai acontecer que ela vai ficar assim, né? Uma setazinha para baixo. Da câmara escura. Acontece que nós temos aqui ângulos internos alternos aqui, que são iguais, e nós vamos utilizar a semelhança de triângulo. Vamos representar aqui por H. Nós vamos representar aqui por uma distância, vamos chamar aqui de distância D maiúsculo. E daqui para cá nós vamos chamar a distância D minúsculo, tá bom? Aqui existe várias maneiras de você responder essa questão. A questão ela já disse algumas informações, deixa eu até revisar aqui. As informações são que nós temos inicialmente esse D de 20 centímetros. Ele vai formar uma imagem de 8 centímetros. Aí acontece que ele vai afastar esse objeto que está na distância D, né? Ele vai perguntando qual é a nova. Então nós vamos ter que fazer o seguinte, a gente pode fazer semelhança de triângulos. Aí você escolhe como é que você vai fazer a relação. Mais importante que o que você fizer de um triângulo tem que fazer exatamente igual ao outro triângulo. De modo que, se você pegar aqui o H minúsculo dividido por o D minúsculo, ele tem que ser igual. Eu peguei essa altura menor pela distância aqui, igual do outro lado, né? H sobre D. E aí a gente já pode fazer uma relaçãozinha matemática, uma técnica matemática, para ser mais direto, tá bom? Então a gente pode dizer o seguinte, ó. Vamos chamar de H1 dividido por D, porque essa distância D aqui, ela não se alterou, certo? Inclusive também a altura do objeto, dividido por D1. Aí eu vou pegar agora outra situação, vou mudar de cor, tá bom? Pra gente não se confundir, vou botar de vermelho. Altura 2 dividido por D, a mesma distância D, né? Igual a altura H, mas a altura também é a mesma, que vai mudar esse
D2. Então nós vamos fazer aqui análise de sistema. A gente vai dividir essa equação de cima, de preto, pela equação de baixo, de vermelho. Então se você pode fazer o seguinte, ó. Esse D corta com esse D, esse H corta com esse H. Certo? Então a gente está dividindo uma equação pela outra. Isso vai resultar no seguinte, ó. Vamos pegar H1 dividido por H2 igual a D2 dividido por D1. Professor, por que aqui ficou invertido esse outro? É porque aqui está numa divisão. A gente pega o primeiro, pelo inverso do segundo, vai acontecer isso aí, tá bom? Então nós temos agora essa relaçãozinha aqui. Então, vamos pegar então a altura do objeto antes era 8. Vou colocar aqui 8 dividido a altura 2 é o que eu quero saber. A distância 2 que foi afastada é 80. E aqui dividido por 20, né? 20. Bom, então você faz a multiplicação do meio dos extremos, né? Nós vamos ter que isso aqui vai dar 2 centímetros. Então, a resposta da nossa primeira questão, portanto, vai ser 2 centímetros. Então, vou marcar aqui, ó, como a gente tinha previsto, ó, 2 centímetros. Então, vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó, uma mulher de 170 centímetros de altura decide ir a uma boate com suas amigas e fica em frente a um espelho plano. Então, uma questãozinha de espelho plano do seu quarto para terminar sua maquiagem. Sabe-se que ela encontra a 1 metro, informação importante, 1 metro do espelho. Qual das alternativas abaixo está incorreta? Essa aqui a gente não vai precisar nem fazer cálculo. Só analisar. Deixa eu voltar. Só analisar. Então, primeiro, pessoal, olha só. A questão, tomar cuidado que a questão quer a incorreta. A altura da imagem da mulher é de 170 centímetros de altura. A altura da mulher é 170 centímetros de altura. No espelho ela vai ter que altura? Exatamente 170 centímetros de altura. Porque espelhos planos não aumenta nem diminui o tamanho da imagem. A mulher se encontra a 1 metro da sua imagem. Essa aqui está errada, então vai ser incorreta. Por quê? Porque se ela está a 1 metro do espelho, a imagem vai ser o dobro. Então vai ser uma coisinha assim. Deixa eu dar um zoomzinho. Nós temos a mulher aqui, né? Na frente do espelho plano. Se ela está a 1 metro do espelho plano, a imagem vai aparecer invertida, mas também a 1 metro. Portanto, a imagem do objeto até a imagem do espelho vai ser de 2 metros. Então, por isso que a resposta incorreta é a letra B. A questão quer saber a resposta correta, tá aí letra B. Tá bom? A imagem aqui está correta, a imagem da mulher é virtual. Toda imagem de espelhos planos é virtual. Então vamos agora para a terceira questão. A terceira questão também é uma questãozinha envolvendo espelhos planos. Ela vai dizer o seguinte, ó. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano, conforme a figura abaixo. Então, nós temos aqui, ó, o objeto e a sua imagem. Sua imagem está aí. Então, em relação à imagem conjugada pelo espelho, podemos dizê-lo, classificá-lo como tendo a seguinte característica. A imagem é real. Essa aqui já está errado. Por quê? Porque no espelho plano, a imagem é sempre virtual. Porque ela é formada pelo prolongamento. Então, a letra A de cara, vamos lá. Essa A está errada. E a letra D está errada. A imagem é invertida. Invertida significa dizer que ela cabe de cabeça para baixo, no termo nordestino, né? Não é invertida,
da direita. Então, essa aqui também está errado. Ela é virtual, direita e do mesmo tamanho do objeto, que é a característica de todo espelho plano. Então, todo espelho plano vai ter essa mesma característica. Então, sem mais delongas, vamos para a quarta questão. Associe corretamente o princípio da óptica geométrica com suas respectivas definições constantes abaixo. Então, vamos lá. Princípio da propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios luminosos e o princípio da reversibilidade dos raios de luz. São os princípios que constam, certo, da óptica geométrica. Então vamos lá. No meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Em linha reta. Isso aí é a propagação retilínea da luz, é óbvio. Então nós temos 1. Depois, a trajetória ou caminho do raio não depende do sentido de propagação. Então aqui nós temos o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. E o último, só vai sobrar o 2, mas vamos entender aqui a questão. Os raios de luz se propagam independente dos demais. É o princípio da independência dos raios luminosos. Então a alternativa correta para a questão é 1, 3 e 2. Letra D. Então, vamos passar agora para a quinta questão. Vamos lá. Um objeto extenso de altura h está fixo, disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano. Então vamos lá, refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto aproximando-se o espelho do objeto, então ele vai aproximar o espelho a uma distância de 20 centímetros. A imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto quanto? Então nós vamos desenhar aqui para entender o que está acontecendo aí com a questão, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O objeto extenso de altura h está fixo. Vamos colocar um objeto, uma seta, para ficar mais fácil o desenho, tá bom? Aqui o objeto, apresentar por O, ele está na distância de um espelho plano. Espelho plano. A distância é de 120 centímetros. Então, nós sabemos que se a distância é de 120 centímetros, vai formar do outro lado uma imagem virtual. Essa imagem tem o mesmo tamanho H e a distância que também vai ser de 120 centímetros. 120 centímetros. Então, essa aqui é a nossa imagem, tá bom? Essa imagem. Acontece o seguinte, ele vai aproximar agora o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros. Então, ele vai aproximar. Então, se aqui nós temos 120 centímetros, aproximando, então vou apagar aqui. Então, vou aproximar 20 centímetros, então vai pegar e vai aproximar, ó, aproximou 20 centímetros. Então, aqui vai mudar. Então, agora ela se torna 100 centímetros. Então, a imagem vai aparecer aonde? Também a 100 centímetros. Então, a alternativa aí vai ser... tomar cuidado aqui, só uma observação, acabei dando aqui. Vamos lá, aproximando o espelho do objeto, a imagem conjugada na condição encontra a distância do objeto, então não é do espelho. Se aqui é 100 centímetros, aqui também é 100 centímetros, então vai dar, na verdade, 200 centímetros. Então ele está a 100 centímetros do espelho e do objeto ele está a 200. Uma pegadinha, tomar cuidado, tá bom? Vamos agora passar para os espelhos. Então vamos lá. Então a sexta questão, bem interessante a sexta questão. Em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de Natal.
cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. Aqui nós estamos no caso de um espelho convexo, né? É uma bola de Natal. Só que aí o fato dele estar aqui tem um erro no desenho, né? Fisicamente, né? Nós sabemos que é um desenho, mas fisicamente isso aqui não vai acontecer, certo? Isso aí não vai acontecer. Por que que não vai? Porque espelho convexo só forma um tipo de imagem. É o mesmo tipo de imagem de retrovisor de carro. Retrovisor de carro, ele não vai aumentar a imagem, ele vai fazer o quê? Ele vai sempre diminuir a imagem. Então é correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não corresponde à realidade, pois a bola de Natal formaria, na verdade, uma imagem virtual e reduzida, que é a característica de todo espelho convexo, tá bom? Espelho côncavo pode formar imagens real, virtual, aumentar ou diminuir. Ora, espelho convexo só vai formar um tipo de imagem, que é uma imagem virtual e reduzida, tá bom? Então vamos agora passar para a sétima questão. Então, bora lá. Um objeto foi colocado em duas posições à frente do espelho côncavo. Opa, vamos lá. Agora nós estamos falando de um espelho côncavo de 10 centímetros de foco. A imagem do objeto conjugada pelo espelho quando colocado na primeira posição foi invertida. Pessoal, dica: toda vez que for imagem invertida é real. Toda vez que a imagem for direita é virtual, tá bom? Então, imagem real. Com ampliação, isso aqui está dando tanto que ele aumentou. Então ele não aumentou aqui, né? Na verdade, ele fez foi diminuir. Por quê? Porque ele ficou 0,2. Se você multiplicar o número por 0,2, ele vai diminuir o valor. Quando colocado na segunda posição foi direita. Opa, imagem direita, nós temos imagem virtual. E ampliação de 5 vezes. Considerando o exposto utilizado e o referencial à equação de Gauss, nossa equação de Gauss, ou seja, esse espelho obedece à óptica geométrica, assinale a alternativa correta que complete as lacunas da frase a seguir. A imagem conjugada do objeto na primeira posição é... Então, nós temos uma imagem real. Por quê? Porque é invertido. E pelo fato de ele ser 0,2, a ampliação, então ele fez foi diminui, ou seja, I menor que o objeto. A imagem conjugada na segunda posição, ela vai ser, como ela ficou direita, é uma imagem virtual. E, no caso aí, como a ampliação foi 5, ela vai ser maior. Portanto, a alternativa correta, letra B. Letra B. Vamos agora para a oitava questão. Vamos lá. Tá perto. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com 3 espelhos no balcão. Um plano, então vamos marcar logo aqui, ó. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo. Todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, representado a seguir. Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho. Então vamos lá, pessoal. Aqui é muito fácil. Aqui de cara, nós vemos aqui que a imagem A ela é a menor, né? Então aqui nós já sabemos que trata-se de um espelho convexo. Nós já vimos nas questões anteriores que o espelho convexo sempre diminui o tamanho da imagem, certo? E aqui nós temos na imagem C a imagem maior. O que consegue produzir imagens maiores são espelhos côncavos. Inclusive a gente pode até dizer que ele está entre o foco e o vértice para ele conseguir fazer essa ampliação. Porque o côncavo também pode diminuir.
Mas aí, como cada é um tipo de espelho, e aqui, outro detalhe, no espelho convexo a imagem é virtual, sempre. Já no espelho côncavo, ela pode formar imagens real ou virtual. E aqui só sobrou o espelho plano, certo? Espelho plano. Então aqui, nós vamos só agora analisar e discutir qual é, né? A alternativa correta aqui, deixa eu olhar de C é côncavo, letra C. Letra C. Facinho, facinho, né? Então agora vamos para a nona questão. Opa! A nona questão nós já vimos aqui que trata-se de um espelho convexo, olha só. Espelho convexo. Ó, aqui já consegue fazer uma imagem mais realista do que seria um espelho convexo, né? A gente pode até voltar aqui para do Jerry, ó. O Jerry ele foi aumentar o tamanho, por isso que estava incorreto. Essa aqui já é uma pintura, mas que realmente ele mostra o funcionamento, né? Ó, tá aqui, ó. Convexo, né? E no convexo ele só forma um tipo de imagem, que é uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita. E é uma imagem sempre menor que o objeto. Então, ele tem essas três características aqui. Então aqui nós não é um espelho côncavo. Não é um espelho côncavo. A imagem é sempre virtual, então não é essa. E aí ele pergunta aonde é que deve estar o objeto, né? E aí, pela lógica, a imagem conjugada pelo espelho, vamos lá, pode se considerar que comporta como espelho convexo. Vou anotar aqui logo. Convexo. A imagem conjugada é uma imagem virtual e se encontra entre o foco e o vértice, formar esse tipo de imagem, tá bom? Porque se eles estivessem no centro de curvatura, seria do mesmo tamanho. Mas aí podia ser, né, o côncavo ou o convexo. O convexo de forma menor, né? Então aqui ele vai estar, para formar esse tipo de imagem, ele vai estar na letra C, certo? Então vamos para a décima. Bem, a décima questão vai dizer o seguinte, ó. Na figura é representado um espelho côncavo. Então vamos anotar logo um espelho côncavo. Com distância focal de 20 centímetros. Então, ó, aqui nós temos uns quadrados representativos. Nós temos dizendo que é 10 centímetros cada distância do quadrado. Então nós temos 10 centímetros aqui do meio. Então aqui vai ser o foco. Então o centro de curvatura vai estar aqui, a mesma distância. Deixa eu procurar aqui um azul para ficar bem destacado aqui. Então nós temos o foco e aqui nós temos o centro de curvatura. Então o objeto está antes do centro de curvatura. Aí ele pergunta o seguinte, ó. A cidade alternativa correta. A imagem do objeto formado pelo espelho é... Ó, aqui de cara, sem precisar fazer nenhuma conta, eu já sei o seguinte, que quando o objeto ele está antes do foco do espelho côncavo, nós temos, portanto, a imagem real. Ele só vai formar imagens virtuais no espelho côncavo quando ele estiver entre o foco e o vértice, que não é o caso. Então, imagem real. Isso aqui já elimina, já elimina, já elimina. Ó, vai sobrar só 15 ou 30. Então, para responder o resto, nós vamos ter que utilizar a equação de Gauss. A equação de Gauss, eu vou fazer até aqui mesmo, ele diz o seguinte, ó. 1 sobre o foco igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'.
Ele disse qual é a distância do foco. A distância do foco é 20, né? Então vamos voltar para cá. Nós temos aqui, ó, 20. A distância do P, ó. Então se ele está aqui, nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então nós temos aqui distância do objeto 60. Tome cuidado com o valor certo do foco. Como ele é um espelho côncavo, o foco ele vai ser positivo, então vai ser 1 sobre 20. Se fosse um espelho convexo, você utilizaria um foco negativo. Tomar cuidado com esse detalhe, tá bom? Então aqui nós vamos fazer essa contazinha, certo? Então, ó, eu vou isolar, passar isso aqui para cá, né? Vai ficar assim, ó, 1 sobre 20 menos 1 sobre 60. Opa, deixa eu desenhar aqui melhor. Lá. 1 sobre 20 menos 1 sobre 60 é igual a 1 sobre o pelinho, que eu quero descobrir isso aí. Vamos fazer então o MMC disso aqui, de 1 em 20 e 60. Eu sei que o 60 é múltiplo de 20, então nós podemos já colocar o MMC como 60, tá bom? Vou botar aqui, ó, 60. 60 dividido por 20 vai dar 3. 60 dividido por 60 é 1 vezes 1. 1 sobre pelinha. Então nós temos quem? Vai ficar jogando para cá, né? Vamos encontrar 2 dividido por 60 é igual a 1 sobre pelinha. Vamos inverter, vai ficar 60 dividido por 2 é igual ao pelinha. Portanto, o nosso pelinha ele vai ser de 30 centímetros. O que representa o pelinha? A distância da imagem até o espelho. Então, a imagem até o espelho. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. Então, encerramos aqui a nossa lista com 10 questõezinhas relacionadas a espelhos planos e espelho esférico. Eu peço que vocês vejam as questões do livro, também estudem, façam as questões, tira dúvida aí durante segunda e terça-feira ainda da prova, tá bom? Façam em grupos as atividades e quarta-feira a gente se vê para tirar aquele 10 em física. Um abraço e até mais.